Olá amigos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje temos mais 3 histórias interessantes para compartilhar neste episódio. Primeiro, vamos contar a história de um cara que foi confundido com um funcionário do parque. Era um belo dia de sol e John decidiu levar seu cachorro, Max, para dar um passeio no parque local. Eles chegaram animados e ansiosos para aproveitar o dia ao ar livre. John era um homem simpático, com cabelos grisalhos e um sorriso amigável. Ele usava uma camiseta casual e jeans, nada que o identificasse como funcionário do parque. Enquanto Max corria e brincava com outros cães, John decidiu descansar em um banco próximo. Ele observava atentamente seu companheiro de 4 patas se divertindo. Foi então que um casal se aproximou dele. O casal, Sarah e Mike, tinha acabado de se mudar para a área e estava explorando o parque pela primeira vez. Eles estavam um pouco perdidos e procuravam alguém para pedir informações. Ao ver John sentado no banco, eles assumiram que ele era um funcionário do parque. Sarah se aproximou, sorridente, e cumprimentou John. Olá. Desculpe incomodar, mas estamos um pouco perdidos aqui. Será que você pode nos ajudar? John, um tanto surpreso com a abordagem, respondeu gentilmente, claro, posso tentar ajudá-los. O que vocês precisam saber? Sarah apontou para um mapa em suas mãos e perguntou, estamos procurando a trilha principal do parque. Poderia nos indicar o caminho? John sorriu e explicou, bem, eu não sou um funcionário do parque, mas conheço bem a área. Vocês precisam seguir por aquele caminho à direita e continuar em frente. Logo verão a entrada da trilha principal. Mike, um pouco constrangido por ter confundido John com um funcionário, se desculpou, desculpe pelo engano. Pensamos que você trabalhava aqui pelo seu jeito amigável. Obrigado pela ajuda. John riu e respondeu, não se preocupem, acontece. Estou apenas aproveitando o dia no parque com meu cachorro. Espero que se divirtam na trilha principal. O casal agradeceu novamente e seguiu as orientações de John. Ele observou enquanto eles se afastavam, satisfeito por ter sido capaz de ajudar. A confusão havia sido um equívoco engraçado, mas John sabia que era apenas um mal-entendido honesto. Ele continuou aproveitando seu tempo no parque, observando Max brincar e interagir com outros cães. Enquanto relaxava, pensou que talvez deveria considerar se tornar um voluntário no parque. Seria uma forma de compartilhar sua paixão pela natureza e ajudar os visitantes perdidos como Sarah e Mike. A partir desse dia, sempre que John retornava ao parque, ele se lembrava da história divertida em que foi confundido com um funcionário. E a ideia de se tornar um voluntário continuou a crescer em sua mente. Ele sabia que poderia contribuir para tornar as experiências dos visitantes ainda mais agradáveis, mesmo sem usar um uniforme de funcionário. No segundo texto, vou contar uma história que aconteceu quando eu tinha cerca de 16 anos e estava no México com meus pais e irmã. Eu era pequena e magra, então meu corpo aparentava ter 14 anos, mas meu rosto parecia mais maduro quando eu usava maquiagem. Acredito que foi por isso que a confusão ocorreu. Estávamos em um resort em uma linda cidade do México, aproveitando nossas férias em família. Um dos dias estava particularmente quente, então decidimos explorar as lojas do resort para escapar um pouco do sol escaldante. Enquanto meus pais estavam ocupados olhando as coisas para comprar, eu, entretido com meu telefone, estava distraído mandando mensagens para amigos. Foi quando uma mulher americana, aparentemente exausta, tocou meu ombro e disse com uma voz cansada, com licença. Surpreso, virei para encará-la, e notei que seu cabelo estava desarrumado, como se ela tivesse acabado de acordar. Ela parecia preocupada e mencionou que seu filho havia perdido o celular na loja em que estávamos. Antes que eu pudesse responder, ela pediu educadamente se eu poderia ajudá-la a procurar. Embora eu estivesse confuso, pois não trabalhava na loja, senti empatia pela situação dela. Eu respondi prontamente, desculpe, mas não trabalho aqui. Sou apenas um cliente como você. Talvez meu sotaque escocês a tivesse confundido ainda mais, pois ela continuou insistindo que me viu andando com clientes anteriormente. Apontei para meus pais, que estavam alguns corredores adiante, explicando que eu estava apenas acompanhando-os nas compras. Parecia que a mulher finalmente percebeu o equívoco, e ela seguiu seu caminho. Voltamos ao nosso quarto de hotel, exaustos da longa caminhada pelas lojas. Para nossa surpresa, ouvimos uma batida na porta. Meu pai foi abrir, revelando 2 seguranças do resort acompanhados pela mulher que tínhamos encontrado antes.
Ela estava usando um sorriso no rosto, como se tivesse encontrado uma solução para o problema que havia mencionado. Os seguranças entraram no quarto e, educadamente, perguntaram o que havia acontecido na loja. Contamos nossa versão da história, explicando que a mulher havia nos abordado, acreditando que eu trabalhava na loja e poderia ajudá-la a encontrar o celular perdido de seu filho. No entanto, assim que começamos a relatar os eventos, a mulher começou a ficar agitada. Ela começou a gritar, apontando para mim e dizendo que eu a tinha insultado quando na verdade estava apenas explicando que não trabalhava ali. Ela até tentou agarrar o braço de um dos seguranças, em uma tentativa desesperada de chamar a atenção para sua versão dos fatos. Os seguranças, surpresos com a reação intensa da mulher, decidiram contê-la e colocá-la em algemas para acalmar a situação. Enquanto isso, eles nos perguntaram se queríamos pressionar acusações contra ela por seu comportamento agressivo. Após uma breve discussão em família, decidimos que não queríamos estragar as férias da mulher, especialmente porque ela estava acompanhada de um filho pequeno. Optamos por resolver o incidente de maneira pacífica e seguir em frente com nossas férias. Embora tenha sido uma experiência desagradável, aprendemos que nem sempre podemos evitar mal-entendidos e reações exageradas das pessoas. Ficamos aliviados por ter resolvido a situação e poder continuar desfrutando de nossas férias em paz. No final, foi apenas um episódio inesperado que se tornou uma história curiosa para contar aos amigos e familiares quando voltamos para casa. A terceira história aconteceu no motel onde trabalho. Localizado em uma área tranquila da cidade, o motel é conhecido por seu charme vintage e pelo acesso aos quartos pelo lado externo do prédio. Ainda que muitas tarefas sejam feitas manualmente, a equipe se esforça para oferecer uma estadia confortável e agradável aos hóspedes. Era uma sexta-feira à noite movimentada, e eu estava encarregado de acender as luzes externas do sinal e do estacionamento. Com a lista de tarefas em mãos, comecei a caminhar pelos corredores, verificando cada quarto enquanto seguia em direção ao lado oposto do motel. Enquanto eu continuava meu caminho, uma das portas dos quartos atrás de mim se abriu. Virei-me para ver quem estava saindo e percebi que era uma mulher que havia feito o check-in recentemente. Apesar de ela não se encaixar exatamente no estereótipo de uma Karen, eu a reconheci e já tinha uma ideia de como ela poderia ser exigente. A mulher começou a se aproximar rapidamente, com uma expressão determinada no rosto. Antes que eu pudesse dizer algo, ela começou a me repreender por não estar atrás da recepção, preparando o café da manhã para os hóspedes. Ela expressava sua insatisfação com a situação e demandava falar com o gerente imediatamente. Respondi de maneira sarcástica, mencionando que não éramos um hotel caro, mas um motel, com uma operação mais simples. Expliquei que o café da manhã era oferecido apenas aos hóspedes pagantes, como uma cortesia, e que ela não se encaixava nessa categoria. No entanto, a mulher não ficou satisfeita com a minha resposta e começou a elevar o tom de voz. Ela continuou reclamando e exigindo falar com o gerente, sem considerar que eu era filha dele e que trabalhava no motel. A situação se tornou desconfortável e eu tentava manter a calma enquanto lidava com suas demandas. Nesse momento, meu pai, que também é o gerente do motel, apareceu. Ele percebeu a tensão no ar e interveio para resolver a situação. Explicou calmamente à mulher que ela estava equivocada e que precisava entender as características e serviços oferecidos pelo motel. Mesmo com as explicações, a mulher não parecia disposta a aceitar a situação. Ela continuou a gritar e a reclamar, criando uma atmosfera de estresse no ambiente. Meu pai, mostrando grande paciência e profissionalismo, pediu à mulher para deixar a propriedade, explicando que sua conduta estava afetando a tranquilidade dos demais hóspedes. A mulher resistiu por um momento, tentando argumentar que merecia um tratamento diferente. No entanto, meu pai, utilizando sua autoridade como gerente, foi firme em sua decisão. Ele mencionou que ela já havia pago a estadia com um cheque que exigia um depósito de $50, deixando claro que não seria possível reembolsá-la. Finalmente, a mulher compreendeu que não estava conseguindo o que desejava e, relutantemente, deixou a propriedade. A situação foi estressante para todos, mas, graças à calma e ao profissionalismo demonstrados por meu pai, conseguimos resolver o problema sem causar mais transtornos. No dia seguinte, durante a manhã, enquanto eu cuidava da limpeza do balcão da recepção, a mulher retornou inesperadamente. Ela começou a gritar novamente, desta vez, exigindo falar com o gerente mais uma vez. Meu pai, que estava ciente da situação, apareceu para lidar com a questão. Com paciência e respeito, meu pai a repreendeu, reafirmando que seu comportamento era inaceitável para um ambiente de hospedagem.
Ele explicou que a atitude agressiva e as constantes reclamações não condiziam com o serviço que oferecíamos aos nossos hóspedes. Embora tenha sido uma experiência estressante e desafiadora, conseguimos resolver o problema com a mulher problemática. A partir desse incidente, aprendemos a importância de lidar com situações complicadas de maneira calma e profissional. Nosso objetivo principal sempre foi garantir uma estadia tranquila e agradável para todos os hóspedes que escolhem nosso motel. Essa história serviu como uma lição valiosa para a equipe do motel. Aprendemos que, mesmo diante de desafios e pessoas difíceis, devemos manter a calma, oferecer um serviço de qualidade e fazer o possível para garantir uma experiência positiva para todos os hóspedes. Apesar dos momentos de tensão, a situação foi resolvida de forma satisfatória, permitindo que continuássemos a fornecer um ambiente acolhedor e agradável para os demais hóspedes que escolheram nosso motel como sua casa temporária. Essas histórias destacam alguns dos desafios enfrentados no setor hoteleiro, onde o contato direto com os hóspedes pode levar a situações complicadas. No entanto, elas também mostram a importância de manter a compostura, a paciência e a diplomacia ao lidar com clientes insatisfeitos. Ao enfrentar esses desafios de frente, é possível encontrar soluções adequadas e garantir a satisfação geral dos hóspedes. Essas experiências nos ajudaram a aprimorar nossas habilidades de atendimento ao cliente e a fortalecer ainda mais o trabalho em equipe. Afinal, lidar com pessoas problemáticas exige uma abordagem unificada e uma comunicação eficiente entre os membros da equipe. Como resultado, nosso motel continuou a receber hóspedes felizes e satisfeitos, que apreciam o ambiente acolhedor e os serviços que oferecemos. Cada desafio superado nos ensinou valiosas lições, tornando-nos mais preparados para enfrentar futuras situações complicadas que possam surgir. Essas histórias servem como lembretes de que, mesmo em ambientes de trabalho ou lazer, sempre encontraremos pessoas com diferentes temperamentos e expectativas. O importante é permanecer profissional, respeitoso e focado em encontrar soluções que atendam às necessidades dos clientes e garantam uma experiência positiva para todos. No final das contas, essas histórias complicadas se transformam em aprendizados valiosos e anedotas interessantes para compartilhar com outros membros da equipe e com amigos. Elas nos lembram da importância de sermos compassivos, flexíveis e resilientes em nossa interação com os outros, independentemente do cenário em que nos encontramos. Chegamos ao fim deste vídeo repleto de histórias emocionantes do mundo da hospitalidade. Esperamos que você tenha se divertido, se surpreendido e se inspirado com essas narrativas únicas. Cada história nos ensina algo valioso sobre as interações humanas, os desafios que enfrentamos e a importância de manter a calma, a empatia e a resiliência diante de situações complicadas. Agradecemos por acompanhar essa jornada conosco e esperamos que essas histórias tenham deixado uma marca duradoura em sua mente. Lembre-se de que, mesmo nas situações mais inusitadas, sempre há lições a serem aprendidas e momentos de crescimento pessoal. Se você gostou deste vídeo, não deixe de compartilhá-lo com seus amigos e familiares. E fique atento, pois traremos mais conteúdos empolgantes e envolventes em futuros episódios. Agradecemos por fazer parte da nossa comunidade e por nos acompanhar nesta incrível jornada de histórias. Até a próxima, e que sua vida seja repleta de momentos fascinantes e inspiradores.